Bom dia a todos. Preparando segunda-feira para falar de reforma tributária sobre isso. Gente, nós vamos viver a reforma tributária nos próximos anos, né? Primeiramente, muito obrigado mais uma vez, DataSemp. Nós somos parceiros e esse é mais um webinar, então, que a gente faz sobre reforma tributária. Eu sou Marla Murilo, sou contadora, trabalho em consultoria tributária há mais de 15 anos. E já digo aqui, ó, já de começo, assim, ó, que a gente vai trazer hoje o nosso webinar, ele vai ser uma aula, gente, é uma aula exclusiva para enquadramentos de NCMs e operações. As pessoas estão, as empresas, contabilidade, estão com bastante dúvidas de qual CST que eu uso, qual é o código de classificação tributária, como que vai funcionar isso? Então, o nosso tema hoje é exclusivo para isso. Até a gente já fez outro webinar falando da obrigatoriedade dos documentos, uma forma geral da reforma também, né? Um apanhado de tudo um pouco. Mas já convido vocês todos, né? Peço para desligarem os microfones aí, seguindo a Jo, porque senão fica dando interferência aqui, tá? Tiverem dúvidas, podem ir mandando ali no chat, que depois a gente vai respondendo. Obviamente, né, que se tiverem 246 dúvidas, que hoje são a quantidade já online, vai ser difícil responder todas, tá? Mas a gente vai se adaptando. De qualquer maneira, convido vocês já para seguir o Instagram da Data Sempre e também, né, o meu Instagram, que é marlamurilo.contadora. Lá no Instagram, tanto a Data Sempre está sempre trazendo conteúdos de relevância, como no meu também, trazendo atualizações e falando um pouco, né, sobre esse nosso mundo tributário. Então, sigam lá, façam aí tirem uma fotinha, uns stories, marquem a gente lá e vamos, né, ajudar a levar essa informação para mais pessoas. Gente, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês já. Vamos começar aqui pela Lei Complementar 214, então, né, a Lei Complementar 214 de 2025, ela é a nossa lei base, então, né, do IBS-CBS, como todos sabemos. O ano que vem, nós vamos entrar numa fase teste, é um ano muito importante para as empresas, tá? O ano que vem, a fase teste de emissão de documentos, ela vai ser para as empresas do lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Empresas do Simples Nacional, MEIs, eles estão dispensados o ano que vem dessas informações de IBS e CBS na nota. Esse é o primeiro ponto. É saber que, se você é uma empresa que realiza operações onerosas ou não onerosas, mas se você é uma empresa, né, você vai ter o ano que vem, do lucro real presumido, que informar esse IBS-CBS. Marla, é só para quem vende mercadorias? Não, para quem presta serviços também, tá? Inclusive, foi acrescentado na última semana a nota técnica de serviço, da nota fiscal de serviço eletrônica nacional, né, a nota técnica 005, onde incluiu já o grupo das operações para emitir nota fiscal para as operações com imóveis, né, locação, venda de imóveis, e também para os casos de locação de bens móveis. Então, você que faz a locação de um equipamento, a partir do ano que vem, né, já vai ter essa possibilidade, então, da emissão da nota de serviço, onde não vai ter ISS, porque não é fato gerador, mas vai ter ali o teste do IBS-CBS. A gente aguarda ainda mais informações e regulamentações a partir de quando vai ser essa obrigatoriedade no caso das locações, essa parte dos imóveis e dos bens móveis, tá? De qualquer forma, já aviso para você, se você é um transportador, Marla, no CTE vai ter IBS-CBS? Sim, se for uma empresa lucro real presumido arbitrado, vai ter. Nota fiscal? Vai ter, né? Bilhete de passagem? Vai ter. Qualquer operação, lá no artigo 4º da lei complementar, a gente tem que diz o quê? Que o IBS e CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços, né, que tem uma contraprestação, inclusive uma compra e venda, troca e permuta, dação em pagamento, mútuo oneroso, arrendamento, prestação de serviço, né? Então, o que a gente começa, né? O ano que vem, as pessoas físicas que realizam atividade com habitualidade, que vão ser contribuintes do IBS-CBS, essas não têm um documento ainda para emitir o ano que vem. Então, a gente vai emitir de que forma?
né? Toda empresa que for contribuinte, todo CNPJ, né, que estiver na condição de lucro real ou presumido, vai entrar nessa obrigatoriedade, tá? O produtor rural, por exemplo, pessoa física, né, já respondendo, o produtor rural, pessoa física, ele tem uma regra que é acima de 3.600.000 de faturamento anual, no ano seguinte ele é contribuinte regular do IBS-CBS. Então, eu entendo, hoje o produtor rural, pessoa física, ele já emite nota, pelo fato de ter inscrição, né? Então, eu entendo que se ele tivesse faturamento nesse ano acima de 3.600.000, entendo que ele vai entrar na fase teste também, porque lá ele fala contribuinte regular na legislação. E o produtor, ele vai ser considerado um contribuinte regular, uma vez que ele tenha, né, esse faturamento acima dos 3.600.000. O restante da função pessoa física, tanto não no pessoa física produtor, tá? Mas os autônomos, por exemplo, profissionais liberais, ainda não tem como emitir uma nota fiscal. Então, eu entendo que o ano que vem eles não entram na fase teste. Mas o nosso momento aqui é para a gente falar hoje exclusivamente sobre o enquadramento, tá? Como que eu enquadro, como que eu faço a revisão do cadastro, gente? Essa é uma das dúvidas que o pessoal tem. Como que eu vou fazer a minha revisão do cadastro? Qual é o CST que eu informo, né? Como que isso vai estar? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tabela, tá? Essa tabela ela é disponibilizada lá no portal da nota eletrônica, tá? Onde essa tabela a gente tem os CSTs, os códigos de classificação tributária, a gente tem a legislação que se refere, nós temos aqui os campos, né, das reduções de alíquotas. Então, primeiramente, o que é importante vocês entenderem? Que o IBS-CBS, regra geral, ele incide sobre operações onerosas. Operações não onerosas somente vai ter se disser lá na legislação especificamente. Então, por exemplo, a gente tem uma remessa para conserto. A remessa para conserto é uma operação que não é onerosa, né? Se ela é uma operação que não é onerosa, essa simples remessa, remessa para conserto, remessa em demonstração, remessa em descarte, o que vai acontecer? Nessas que não são onerosas, nós vamos usar o CST 410, que é de operações não onerosas sem previsão de tributação, e o Código de Classificação Tributária 410.999. O que é esse Código de Classificação Tributária? No Rio Grande do Sul, a gente tem a obrigatoriedade do CBNF, né? Não sei se todos vocês sabem. CBNF é para quando o ICMS não está tributado integralmente na nota, a gente precisa informar esse código que se refere a uma legislação que fala, então, o motivo pelo qual não está sendo tributado na nota. Para quem presta serviço, nunca ouviu falar em CBNF, vou dizer para vocês, toda nota fiscal que for emitida com IBS e CBS, sendo oneroso ou não, ou seja, a partir do ano que vem, as notas de serviço, todos os documentos, né, eletrônicos que vão ter os novos impostos, a gente vai ter que colocar o CST, que é o Código da Situação Tributária, e a gente vai precisar colocar o Código da Classificação Tributária. Então, por exemplo, a gente vai ter um produto que vai ter redução de 100% da alíquota, a cesta básica de alimentos. É só a cesta básica de alimentos que tem redução de 100%? Não. A gente tem medicamentos que também têm redução de 100%. E aí, o que vai acontecer? Ó, vou dar o exemplo para vocês. Espera aí. Ó, a gente tem aqui cesta básica de alimentos, ó, que é uma redução de 100%. Eu vou usar o CST 200 e o Código de Classificação Tributária 20.0003. Agora, por exemplo, eu tenho dispositivos médicos que também têm redução de 100%. Eu vou usar também o mesmo CST 200, mas o Código de Classificação Tributária desses itens vai ser no 2000004. E aqui a gente tem onde que fala na legislação dessa redução alíquota zero, né? Falando onde está o anexo lá na lei complementar que tem a lista desses produtos ou serviços, no caso de serviços, que vai ter essas reduções, tá?
Gente, depois eu encaminho ali para o pessoal da Data Sempre, eles compartilham com vocês o link, tá? Até melhor o link, porque se tiver atualizações, vocês podem ir baixando lá pelo Portal Nacional mesmo, tá? Show. Tá? Combinado. Quanto ali, já uma pergunta, ó. O CST vai ser o mesmo na entrada e na saída? Sim, na verdade a gente vai utilizar o CFAP, né, da operação. A gente não tem como usar um CFAP diferente ali em princípio. A gente vai usar, se é um CST, né, como alíquota zero, vai entrar alíquota zero, vai sair alíquota zero. O que pode acontecer, por exemplo, eu compro um produto com alíquota zero, né, um alimentício, que vai entrar com o código de CST 200, só que eu industrializo e o meu produto industrializado vai sair em outro CST, de tributado integralmente, por exemplo. Aí, ok, mas em regra geral, o CST vai ser o mesmo, tanto de entrada como saída, tá? Seguimos mais um ponto. O que é importante vocês entenderem? Vamos pegar um alimento aqui, tá? A gente tem um alimento que está na Cesta Básica Nacional. Vamos pegar ali o leite integral, está na Cesta Básica Nacional de Alimentos. E aí o leite, por exemplo, a gente vai vender ele com o CST de alíquota zero, independente se for uma indústria para o atacado, atacado para o varejo, varejo para o consumidor final. Ali, quando fala da alíquota zero para a cesta básica de alimentos, ele não traz nenhum requisito. Por exemplo, só vai se aplicar a redução de 100% se o destinatário for contribuinte final. Não diz isso. Ou consumidor final. Não diz isso, tá? Então, a gente vai ter que avaliar. Agora, outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês, tá? Que às vezes o mesmo produto, dependendo da operação, ele pode ser uma tributação diferente. Vamos supor que eu estou vendendo controles de ar-condicionado. O controle de ar-condicionado, ele tem uma tributação integral na operação onerosa. Ou seja, estou vendendo controle de ar-condicionado. Qual é o CST que eu vou usar? 000. Código de classificação tributária 000001, tributação integral. Ok. Agora, se eu pegar esse mesmo controle de ar-condicionado e eu for enviar ele para uma remessa para conserto ou demonstração, a operação não é onerosa. Então, eu vou enviar o mesmo controle, só que aí utilizando o CST 410 e o Código de Classificação Tributária 410.999. Sim, essa planilha, e respondendo a Giovana, sim. Na verdade, a planilha, essa aqui, já está disponível há um bom tempo já lá no Portal Nacional da Nota Eletrônica, tá? Talvez não é esses códigos que eu tenha falado ainda na outra webinar, porque ele já estava liberado. Respondendo ali, ó, peço que vocês prestem bem atenção. Simples Nacional, o ano que vem, está dispensado. A gente não fala em IBS e CBS para empresas do Simples Nacional. Isso é somente para as empresas da categoria geral, lucro real, presumido, arbitrado, ok? Tá? Então, assim, isso tem que ficar bem claro. Vamos lá, seguimos. Você precisa fazer uma revisão de cadastro da empresa, lucro real, presumido, né, do cadastro dos produtos ou de serviço, no caso de ser um prestador de serviço, e você precisa enquadrar em uma tributação. O que você precisa fazer? Você precisa, então, avaliar se a NCM do produto que você vende, ela tem alguma redução. A gente vai consultar por NCM, tá? Essa parte aqui dessa planilha aqui, ela não está disponível lá no Portal Nacional. Fui eu que coloquei ali separado, tá? Eu posso disponibilizar também para vocês esse Excel, não tem problema. Aqui é uma forma de vocês pesquisarem pela NCM quais produtos que vão ter redução. Não só os produtos, né? Como NBS também para serviços. Quais serviços que têm redução e o percentual de redução. Então, vocês precisam falar com os sistemas de vocês, por quê? Que nem eu acabei de comentar, gente. Pode ser que um produto seja tributado integralmente na venda, mas numa operação não onerosa, ele vai fazer o quê? Numa operação não onerosa, ele vai não ser tributado. Né? Então, você precisa entender, lá quando eu cadastro um item, eu coloco a tributação como se fosse de venda e depois, caso eu faça uma operação não onerosa, o sistema já transforma automaticamente para o novo CST? É isso que você tem que conversar com o pessoal dos sistemas, tá? Respondendo ali a Patrícia.
Por que as do Simples desconsidera? Porque a legislação determinou isso, a nota técnica, que o Simples vai estar dispensado. Simples que está, mesmo que aquela empresa que é do Simples, que atingiu o sublimite dos 3.600.000, que vai pagar ICMS o ano que vem por fora, ela está dispensada das informações de IBS, CBS. É só as empresas do regime normal. Não, não vai ter informação, gente. Não será preenchido IBS, CBS para as empresas do Simples, tá? Assim, ó, quanto ao enquadramento ali de produtos, eu tô dando uma regra geral, assim, ó, porque não tem como, né? Tem algumas dúvidas, assim, que vai ficar passando, porque é muita gente, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Mas vamos indo lá. Respondendo ao Dani, já que o Simples não irá trabalhar, ele vai trabalhar com o IBS CBS. O ano que vem ele não está na fase teste. Como fica o caso de uma compra de empresa do Simples para a empresa geral e vice-versa? Fica normal, não vai ter IBS CBS nessa nota, somente isso. O ano que vem é teste, gente. A partir de 2027 que começa a valer, aí o Simples também vai entrar na obrigatoriedade das informações de IBS CBS. Vamos lá, vamos tentar, né? Eu estou aqui para fazer o possível para ajudar vocês todos, tá? Então, assim, ó, uma pergunta que é importante. Quanto à tributação de ICMS, não muda, ela não está mudando, tá? Se a gente usa, por exemplo, uma operação com diferimento, a gente vai continuar usando o diferimento no ICMS, tá? Se a gente usa uma tributação de PIS e COFINS monofásico, a gente vai continuar tributando o produto monofásico. O IBS e CBS são novos tributos que a gente tem que avaliar separado. Quando a gente faz uma revisão cadastral, a gente olha cada um dos tributos separadamente. Por exemplo, pode ser que a gente vai ter um produto com isenção de ICMS na nota, com monofásico de PIS e COFINS e com tributação integral de IBS e CBS. Tá? Outra coisa, vou deixar o link para vocês que vai ser encaminhado também, o comitê gestor do IBS, ele já criou o site e ele deixou uma cartilha pronta lá, que a gente consegue baixar essa cartilha. Lá nessa cartilha, né, vai trazer notas de ajuste a débito, crédito, eventos e os campos também da nota fiscal, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir vou abrir aqui um arquivo no Word para dar um exemplo para vocês de uma operação com redução, como que a gente informa lá dentro da nota fiscal, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, vamos pegar o pão de forma como exemplo. O pão de forma, ele não está na cesta básica de alimentos, tá? Ele está lá dentro do anexo 7, onde tem uma redução de 60%. Essa redução não é da base de cálculo, gente, é uma redução da alíquota. Redução de 60%, tá? Então, o ano que vem, como que vai ficar uma nota fiscal? Esse aqui é um exemplo de um pão de forma, mas tem dispositivos médicos com redução, tem medicamentos, tem insumos agrícolas, tem diversos produtos e serviços com redução. A gente pega ali clínicas odontológicas, serviços médicos, desde que tenha um CNPJ ali, né, que o ano que vem vão entrar na fase teste como lucro real ou presumido, vão ter reduções. Então, como que a gente apresenta? O ano que vem, no teste, a gente vai informar na alíquota, alíquota do IBS UF. Dentro da nota, a gente tem duas alíquotas IBS. A gente tem a alíquota do IBS UF e a gente tem a alíquota IBS municipal. O ano que vem, no ano teste, a gente vai informar só o campo de alíquota IBS UF com um percentual de 0,1. No campo de alíquota da CBS, nós vamos informar 0,9%. Essas são as alíquotas integrais básicas para o ano que vem, nesse ano teste, tá? O que vai acontecer? Quando eu tenho uma redução, tem um campinho que vai ter lá, redução de alíquota de IBS e CBS. Lá nesse campo, eu vou informar o quê? O percentual que é reduzido, os 60%. Tá? Então, se eu tiver ali, eu tenho uma redução de 30%, eu vou informar
essa redução de 30%. Então, assim, ó, a gente sempre vai ter que avaliar exatamente, ó. Deixa eu até pegar aqui como é que está a tag lá. Dentro da nota, essa tag de redução, ela é assim, ó. No XML, se a gente for olhar, vai ser assim, ó. Tá? Então, lá a gente vai informar que tem uma redução de, no caso do pão de forma, né, de 60%. E aí, depois, a gente vai ter a alíquota efetiva, ou seja, depois da redução. Então, eu vou ter a alíquota efetiva do IBS, se eu pegar 0,1, ela tem uma redução de 60. Então, eu tiro 60% desse 0,1, eu vou ter 0,04 de alíquota efetiva de IBS-UF. E vou ter na alíquota efetiva da CBS, ó, eu pego o 0,9, tiro 60%, que é uma redução de 60%, eu vou ter uma alíquota de 0,36. Então, se o valor do meu produto, ó, o valor da base de cálculo do IBS e CBS, lá, vamos supor que esse pão de forma é R$10, o meu IBS que vai estar indicado no documento, ele vai ser de quanto, gente? Ó. E a minha CBS, se eu pegar os R$10, vezes 0,36%, vão ser esses os valores. O ano que vem, o IBS e o CBS não somam no total da nota. Eles serão meramente indicativos, tá? A gente vai informar as duas alíquotas dentro do XML, vai aparecer exatamente assim. Vai aparecer a alíquota referência, a original, vai aparecer o percentual de redução e vai aparecer a alíquota efetiva. Tudo isso vai aparecer dentro do XML de vocês. A alíquota já reduzida, a alíquota original, a integral, o percentual de redução. E neste caso do pão de forma, exclusivamente, o que vocês vão informar aqui, ó? Deixa eu pegar. Qual é o CST que vocês vão usar? Aqui no anexo 7. Vocês vão usar o CST 200 e o código de classificação tributária, o 200034, que significa o que esse código de classificação tributária? Ele refere-se, ó, que ficam reduzidas as alíquotas do IBS-CBS em 60% dos alimentos destinados ao consumo humano, que estão lá no anexo 7 da Lei Complementar 214 de 2025, tá? Então, é assim que vocês vão emitir o documento, com alíquota integral, com percentual de redução e com alíquota reduzida. Vai ter a base de cálculo do IBS e da CBS, que é o valor da mercadoria sem impostos, mais frete, se tiver para o item, despesas, né? Deduzindo descontos incondicionais. Então, aqui, ó, a base de cálculo do IBS e da CBS, ó, ele é o valor do produto ou serviço sem impostos, mais frete, se tiver ali para aquele item, mais despesas, menos descontos incondicionais. Então, a gente vai ter preenchida, né, essa base de cálculo também, vai ter as alíquotas, vai ter o valor dos impostos, vai ter ali, vai ter o CST e vai ter o código de classificação tributária, tanto para serviços como para mercadorias, tá? Aqui eu vou mandar para vocês, vou mostrar aqui, ó, para um pouquinho. Deixa eu voltar ali, vou apresentar outra tela, tá? Que é essa aqui, ó. Esse aqui é um comparativo de operações. E aí aqui tem, né, as referências de
do XML, ó. Onde a gente tem a alíquota 0,1, aqui é uma operação tributada normal, então no campo de redução de alíquota está zerado, e a alíquota efetiva, tá? Aqui a gente tem operações, né, algumas operações onerosas e não tributadas, não onerosas e não tributadas, um exemplo de XML aqui para vocês utilizarem, tá? Então, o que é importante? Ó, aqui tem um resuminho, tá, de algumas operações que eu vou estar compartilhando ali com vocês também. Respondendo ali a uma pergunta que teve de devolução, de empresas do Simples devolvendo, até o presente momento, não saiu nada falando da obrigatoriedade do Simples de informar na devolução, tá? Até agora não. Teoricamente, uma regra geral, toda operação que, quando a gente tem uma devolução, e inclusive lá na Lei Complementar 214 também diz isso, quando for cancelada uma operação ou for realizada uma devolução, vai ser usada a mesma base de cálculo, a mesma alíquota da nota de origem, assim como referenciar a nota de origem. Mas, como o Simples, o ano que vem, ele está dispensado e não saiu ainda nada obrigando, eu entendo que, por enquanto, o Simples, mesmo que seja numa devolução para uma empresa geral que enviou com o IBS-CBS, não vai ter em campo próprio essa informação. Entendo dessa forma, porque não saiu nada a princípio. Mas a gente tem até 31 de dezembro para eles mudarem, né, ou incluírem essa informação. Por exemplo, a devolução do Simples vai ser, né, como a nota de origem, colocando a tributação, se for o caso. Ainda não tem, mas pode ser que venham a informar isso, tá? Tabela, gente, vou mandar o material ali, depois a Jordana, né, o pessoal da Data Sempre ali compartilha com vocês, tá? Vamos enviar. Ok? E aí ali dentro já tem, no caso dessa sessão aqui, ela acaba tendo esse quadro comparativo ali também, os modelinhos de XML. Outra coisa, gente, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Já existe o portal da reforma tributária do consumo, tá? Lá da parte da CBS. Todo mundo já acessou o portal da reforma tributária? Ó, eu vou até colocar o link aqui para vocês, tá? Lá no portal da reforma, a gente tem lá a calculadora dos tributos, que é um local onde a gente pode simular, tá? A gente pode fazer uma simulação, inclusive de cada ano, né? Quanto que vai estar o IBS-CBS? Simulações, coloquei o link aí. Ali, por exemplo, quando a gente simula uma operação, até vou compartilhar ali a tela com vocês, para aí, só para mostrar. Deixa eu ver onde está aqui. Ó, vamos supor que ali no 5 de janeiro, tá? No caso dos bens imóveis, como é o regime específico que está dizendo locação, qualquer base de cálculo, gente, a gente vai tirar os tributos. Tá? Então, por exemplo, se eu estou prestando um serviço ali nos bens imóveis, tá? Bens, eu tenho um valor de serviço que está com PIS e COFINS incluído, eu retiro o PIS e COFINS, para ter a base sem imposto. Se eu estou vendendo uma mercadoria, eu tiro o ICMS, que está ali daquela mercadoria, né, na nota, tiro o PIS e a COFINS também, e aí eu tenho o valor sem imposto, ok? Aqui, por exemplo, ó, nesse simulador... Opa! Ó, vamos colocar aqui uma NCM, essa do pão de forma, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, 19059010. Tá? Aí eu vou colocar a situação tributária que ele tem. Onde que tá? Aqui no 200, tá? Que é com alíquota reduzida. E é o 200 do... Não, 20.00034. Tá? Aí eu vou colocar ali, ó. Tá, então aqui, ó. Vocês podem fazer o quê? Colocar a data ali, por exemplo, 2026, tá? No ano teste, para ver como que vai aparecer. Vocês colocam a tributação do produto, nesse caso que eu coloquei do pão de forma, que tem uma redução de alíquota, e ele já vai aparecer aqui, ó, como que é, ó, o valor dentro da nota, qual é o percentual de redução e qual é o CBS e IBS de cada um. Ó,
Aí a gente vem aqui, pode detalhar para ver qual é o cálculo. E aqui, ó, deixa eu ver. A gente tem como gerar o XML, ó. A gente tem um modelinho do XML, como que vai apresentar, ó. Ó, eu tenho aqui no IBS-UF 0,1, que é a alíquota. Eu tenho uma redução de alíquota de 60% e uma alíquota efetiva de 0,04. E aí ele traz ali, ó, o IBS 0,4 UF, né, que é a alíquota efetiva. Da mesma maneira, tem para a CBS, tá? Então, aqui a gente tem, né, dentro dos documentos, ó, exatamente, a gente tem como gerar, né, copiar, baixar, exportar esse XML, que isso também já vai auxiliar vocês, ver se o sistema está fazendo certinho, vocês podem conferir por essa parte. Inclusive, os sistemas de vocês, eles já estão na fase teste há muito tempo, desde julho, eles já devem ter todos esses campos incluídos, tá? Então, assim, ó, outra coisa que é importante comentar, as prefeituras, gente, elas têm até esse ano para elas aderirem ao padrão da nota de serviço eletrônica nacional, layout nacional. Mas as prefeituras, elas podem, ó, tem duas situações. Pode ser que a prefeitura já destine automaticamente o contribuinte para o layout nacional, a emitir por lá, tá? Ou a prefeitura, ela pode deixar a empresa, o contribuinte, continuar emitindo no seu site, como é hoje, e ela, quando a empresa transmitir para a prefeitura, ela vai transformar esse layout dela no layout nacional e vai transmitir para o contribuinte. Só que as prefeituras, né, provavelmente têm que fazer um investimento nessas. A grande maioria já adotou o padrão nacional mesmo e já está dizendo, olha, vai ser descontinuado aqui no nosso site, o que vai ficar valendo é o padrão nacional. A grande maioria. Mas vai ter prefeitura que vai deixar ainda você emitir pelo site, mas se você for consultar lá na nota eletrônica nacional, vai aparecer, né, no padrão nacional também essa tua nota. Por quê? Porque a própria prefeitura vai fazer essa transmissão para você, tá? Então, assim, ó, ali uma pergunta. Ah, nós da reciclagem temos poucas NCM, mas tem diferimento total. A gente não tem que comparar a tributação. O fato de ter diferimento no ICMS não quer dizer que não vai ser tributado no IBS-CBS. Tem que procurar, tá? Não tem recolhimento o ano que vem de IBS-CBS. Se a empresa emitir a nota com as informações corretas, não tem recolhimento de IBS-CBS. A legislação, lá no artigo 348, fala que a empresa que não emitiu o documento corretamente com o IBS-CBS, não colocar nada, eu sou do lucro presumido, e eu não informo nada, você fica sujeito que a Receita, né, exija que você pague o ano que vem, o ano 2026, ainda que no teste, esse IBS-CBS, que depois vai poder ser compensado com PIS e COFINS. Ok, mas eles mesmo assim, né, trazem essa obrigatoriedade. Cosméticos, não tem nada também específico ali que eu lembro de cosméticos. Tem alguns produtos de higiene pessoal que vão ter redução, mas eu acho que não são os que se enquadram em cosméticos e perfumarias, né? Então a gente entra numa tributação normal também, tá? Então, gente, em torno de 60% a 70% dos produtos e serviços são tributados normalmente. A grande maioria é tributado normalmente, tá? Então vai ser ali aquele CST de operação, né, o 000, de tributação integral, e o código de classificação tributária 000001. O que vocês têm que observar exatamente é ver, a minha operação é onerosa ou não? Se não for onerosa, a gente tem ali o CST 410, que são nos casos de remessas, né? No caso, por exemplo, de uma transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, não incide IBS-CBS. Lá na legislação já fala da não incidência. Na transferência, qual que a gente vai usar, Marla? Vocês vão usar o CST 410 e o Código de Classificação Tributária 410.002, que é o que trata da transferência. Tá? Essa tabela é uma ótima forma de vocês pesquisarem também. Coloca um filtro e aí vocês podem procurar. O que tem redução de 30%? Ele vai trazer. Ah, é só os profissionais lá, né, advogados, arquitetos, biólogos, contabilistas, que no ano que vem, se eles forem CPF, não vai ter ainda nota fiscal para quem é CPF. No caso, por exemplo, você que é contabilista, CNPJ, vai emitir a sua nota de serviço para o cliente, você vai colocar lá a alíquota do IBS estadual 0,1, CBS 0,9
e vai colocar no campo, tem uma redução de 30% da alíquota e vai colocar depois a alíquota efetiva, a título de informação. Se você for no escritório de contabilidade, do lucro real, lucro presumido arbitrado, porque o ano que vem Simples Nacional está dispensado, tá? Olha, quanto às declarações, né, de prefeitura, vai ter que ser analisado. Hoje em dia, quando a gente emite na prefeitura, né, a gente tem ali os serviços tomados, prestados, ele unifica na declaração do serviço. O fato de emitir pelo portal nacional, entendo que de qualquer maneira vai continuar ali essas declarações, tá? Não tem nada que dispense, em princípio. Vamos lá, subcontratação. A subcontratação, ela é uma prestação de serviço onerosa. Ah, mas se eu for subcontratado, eu não pago o ICMS, porque a legislação do ICMS diz que tu está dispensado, porque o contratante já paga. Agora, tu na subcontratação, tu paga PIS e COFINS, que é sobre receita. Tu vai pagar IBS, CBS, em tese. Por quê? Porque é uma operação onerosa, tributada, é onerosa. Os médicos, pessoas jurídicas, né? As clínicas médicas. Vamos pegar ali, ó, os serviços de saúde aqui, tá? Ó. Serviços de saúde. Tem uma lista dos serviços de saúde, não são todos, que tem uma redução de 60%. Quem é que o ano que vem vai preencher que tem redução de 60%? Todos os serviços de saúde que estiverem no anexo 3, que forem CNPJ, lucro real ou presumido, porque Simples Nacional ano que vem está dispensado. Gente, assim, ó, vocês precisam entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a questão do IBS-CBS e separar de ISS, ICMS, PIS/COFINS, IPI, são novos tributos, novas regras, tá? Então, assim, ó, depois que passar a fase teste, a gente vai ter IBS UF, Estado, e IBS municipal. Em todas as operações onerosas nós vamos ter, seja com bens, serviços ou direitos. Hoje, quando a gente fala em serviço hoje, a gente leva para ISS. Quando a gente fala em mercadorias, a gente leva para ICMS. Lá em 2027, passada a fase teste também, e o ano que vem na fase teste da mesma forma, se você, o ano que vem no teste vai ter só o IBS UF, né? Mas vamos supor lá para 2027, tá? Que vai começar a valer. Quando você for emitir a nota, vai ter o IBS UF e o IBS município, independente se é serviço ou mercadoria. Uma prestação de serviço vai ter uma parte do IBS que vai para o Estado, outra vai para o município. Uma venda de mercadoria, uma parte vai para o Estado e outra para o município. Essas são as regras. Eles incidem sobre operações onerosas, não é sobre só... o IBS município vai ter só sobre serviços? Não. Qualquer operação onerosa com mercadorias ou serviços, uma parte vai para o IBS municipal, uma parte vai para o IBS estadual. Gente, tudo que não tiver, ó, eu procurei na lei complementar, Marla, não achei nenhuma redução para o meu produto. É tributado integralmente. Quanto ao aluguel, né, nos casos de pessoas jurídicas, então, foi o que eu, no início da webinar, comentei com vocês. Foi publicada semana passada, no dia 19, uma nota técnica, né, da nota de serviço 005, onde tem agora o grupo dos imóveis e da locação de bens móveis também, né? E ali na nota técnica ele fala que as regras que estavam na 004 começam a valer a 1º de janeiro de 2026 e as informações que foram incluídas na nota técnica 005, elas vão começar a valer ao longo de 2026, assim que for definida uma data e for publicado. Tem muitas coisas que a gente depende ainda da regulamentação, principalmente nesses casos onde a gente não tem obrigatoriedade de emitir, não tinha, né, de emitir documento, que agora a gente vai ter, tá? Eu vou mandar, junto com o material, vou mandar essa tabela, vou mandar o link do comitê gestor lá da cartilha para vocês, que vai ser documentos importantes, tá? Vou mandar essa nota técnica também da semana passada que foi publicado, e aí o pessoal da Data Centro reúne esse material e encaminha para vocês, né? Não sei se vai ficar gravado, Jo, a webinar aqui. Sim, pessoal, vai ficar gravado no nosso YouTube também, então a minha ideia é compartilhar com vocês um e-mail com todos os links, né? O link da gravação e os materiais da Mari. Tá, perfeito. Então, assim, ó, o que eu gostaria, né? A gente
tem que situação? A gente tem que avaliar quando for fazer essa revisão de cadastro. Vai ter alguns sistemas, emissores de nota, que o próprio sistema já vai atualizar para o cliente todas essas tributações, pelo menos o ano que vem, na fase teste, tá? E, mesmo que o sistema vá atualizar, eu sugiro vocês a verificar, né, se está correto, se está tudo ok, para vocês não emitirem uma nota de forma incorreta. Então, vamos lá. Vocês precisam identificar a tributação do produto, CST, Código de Classificação Tributária, tá? Identificar e preencher correto no cadastro. Lembrando que esse produto, dependendo da operação, ele pode ser tributado ou não, que é o caso. Se eu vender uma mesa de madeira aqui na minha loja de imóveis, é tributado. Se eu mandar uma remessa para conserto, ela vai com a não incidência, porque não é onerosa. Então, eu tenho o mesmo produto com 2 tipos de tributação, depende da operação. Então, isso vocês precisam sempre avaliar. Gente, pessoa física, o ano que vem não vai ter como emitir documento. Quanto a pessoa física, né, ter obrigatoriedade de pagar, ser contribuinte ou não do IBS, CBS, tem algumas regras que é lá no regime específico. Eu não vou entrar hoje nesses méritos, porque a gente vai focar, tá quase aí 1 hora também já, na parte de emissão de documentos. Mas, assim, para não te deixar sem resposta, nesse momento, pessoas físicas que não têm a possibilidade, produtores rurais, podem emitir nota. Ok, pessoa física. Agora, autônomos, profissionais liberais, pessoa física que se enquadre na categoria, tipo, eu poderia ser um contribuinte do IBS-CBS, mesmo como pessoa física. O ano que vem não tem como emitir esse documento como pessoa física nesse ano teste. Eu entendo que a legislação ainda vai trazer essa obrigatoriedade, né? E eu não sei, eu acredito que eu já comentei em outra live, tem lives da Receita Federal que já comentaram que vai ser criado um CNPJ sem personalidade jurídica, tá? Como assim? Eu, pessoa física, eu sou contadora, tá? E eu trabalho com CPF, eu não tenho a minha contabilidade no CNPJ. Só que como eu vou ter uma atividade habitual que é onerosa, eu mesmo na pessoa física, eu vou ter que pagar IBS-CBS como contadora. Então, como que eu vou emitir nota? Vai ser, em princípio, a informação que nós temos é que vai ser criado um CNPJ sem personalidade jurídica para esses profissionais liberais, né, que são CPFs, conseguirem emitir a nota com o IBS-CBS e, né, também poder emitir a guia de recolhimento quanto a isso, tá? Eu entendo que as pessoas físicas que se enquadrarem na condição de contribuinte lá na frente, a partir de 2027, né, eu também entendo que, de alguma forma, a legislação vai vir algo específico dizendo, olha, tu vai emitir tal documento para tributar e recolher. Então, ali, ó, que nem eu acabei de falar, os profissionais liberais, né, vão pagar hoje, né, a legislação lá na lei complementar, ela fala que tanto pessoa física como jurídica, né, lá onde ela fala do contribuinte, já digo qual é o artigo para vocês. Ele fala ali, ó, que o fornecedor que realizar operações, né, tanto de modo habitual, né, de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Então, a gente tem, sim, né, tanto o contribuinte pessoa física como jurídica, né, desde que ele realize com habitualidade uma operação que seja de serviço ou com mercadorias que seja onerosa, vai ter a tributação. Só que aí não vai ser sobre... não vai ser através desses recibos de receita médica. Nesses casos, é o que eu falei, né, provavelmente vai ser criado esse CNPJ sem personalidade jurídica para essas pessoas físicas realizarem a emissão de documentos. Tá? Então, assim, ó, até eu vou falar depois aqui com a Jo, o pessoal ali da Data Sempre também. A gente vai continuar fazendo webinar, né, Jo? E aí, assim, ó, só a gente vai selecionando por assuntos, acompanhe, que nem assim, acompanhe o Insta da Data Sempre também. Entrem para conhecer a empresa, porque realmente, sim, a gente está fazendo um trabalho, ajudando bastante aqui com esse webinar, né, trazendo algumas esclarecimentos, só que a gente realmente não consegue abordar tudo, assim, ó, de responder, vou entrar, porque são várias questões, gente, são várias coisas que implicam
a lei complementar, ela traz todo um sistema novo de tributação. Aí, em uma hora, infelizmente, a gente não consegue ver tudo, tá? Mas, assim, a gente já sigam lá no Instagram, né? Olhem também os vídeos lá no canal do YouTube, tem outro webinar, já tem outros mais, acho que umas 2 a gente já fez, né? A gente vai continuar fazendo, então fiquem atentos ali, né? Para vocês irem tirando essas dúvidas. E aí, para a gente finalizar, vamos pegar ali a do Luiz Renato. Ali no exemplo do pão, retiro os 17 CMS, por exemplo, vou direto na tabela dos 60 na redução, se o produto for tributado a 100%, quanto de desconto passa a ser aplicado além sem os impostos embutidos? Por exemplo, se tu tiver um produto que é tributado, vamos assim, ó, pegar que o valor do produto teu de venda, tá? Hoje, ó, o valor de venda do teu produto é R$150, tá? Aí ali na nota, tu tem de ICMS 17, tá? Destacado ali. Então, tu pega ali, dos 150 vezes 17, tu tem 25,50 de ICMS, tá? E aí ali o PIS e a COFINS, vamos considerar que tu é uma empresa do lucro presumido, que é 365, ok? Então, 150 vezes os 365, tu vai ter de PIS e COFINS 5,47. A nossa base de cálculo do IBS-CBS vai ser ali o valor do produto, menos o ICMS e menos o PIS e a COFINS. Vai ser o valor do produto sem impostos, ou seja, tu vai ter o valor do produto ali, o custo e mais a tua margem, tá? E aí, essa é a base de cálculo do IBS-CBS. Os percentuais de redução não é sobre a base, é sobre a alíquota. Aí tu vai ter lá uma alíquota de 0,1 e uma alíquota de 0,9, né? Aqui, ó. É sobre essas alíquotas que poderá haver redução ou não. A base de cálculo, ela é integral, ok? Deixa eu compartilhar ali com vocês, vocês não estavam vendo ali que eu estava escrevendo. Aqui, ó. Então, ó, o valor de venda, tem um produto que é R$150, um ICMS é 17, a nota vai estar destacado 25,50, PIS e COFINS 5,47. Para eu achar a base de cálculo do IBS da CBS, eu vou pegar o valor do produto que está embutido os impostos e vou deduzir o valor dos impostos, tá? Então, aqui, ó, dentro desse valor aqui, ó, 150 menos 25,50 menos 5,47, eu vou ter uma base de cálculo do IBS da CBS de 119,03. E aí, sobre esse 119,03, eu vou aplicar 0,1, 0,9 ou a alíquota efetiva no caso de o produto ou serviço tem redução. Da mesma forma, o valor do serviço. Eu vou pegar o valor do serviço, está embutido o valor do ISS, embutido o valor do PIS e da COFINS. Eu retiro esses impostos, deduzo, tiro eles, fica só exclusivamente o valor do serviço sem os impostos. Essa aí vai ser a minha base de cálculo do IBS-CBS. A base de cálculo do IBS-CBS, ela está lá no artigo 12 da Lei Complementar 214, tá, gente? Não sei se era essa a tua dúvida aí, Luiz Renato. Gente, eu sei que é pouco tempo, que é muito conteúdo, é muita informação, mas assim, ó, vocês precisam já, né, criar esse hábito, planejamento semanal ou diário de estudo. Vai ter muita coisa para estudar sobre a reforma, são muitos detalhes. Quem é escritório de contabilidade, né, tem que estudar ainda mais, porque tem clientes de todos os segmentos possíveis. Quem é empresa, tu consegue ainda filtrar e fixar só nos teus conteúdos ali, nas operações que envolvem a tua empresa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí o último mês para organizar esses cadastros, ver se os produtos estão cadastrados certinhos para IBS, CBS, as operações, vendas, remessas, retornos, né? Se são onerosas, se não são, para classificar direitinho também. E o ano que vem, lucro real presumido e arbitrado, preenche nos seus documentos IBS, CBS a título de teste, não soma no total da nota, não recolhe o ano que vem, tá? A veracidade vai entrar em vigência mesmo, isso tudo vai ser em 2027, e aí vai entrar tanto para a empresa geral como para as empresas do Simples Nacional, tá? Espero, de alguma forma, ter agregado hoje, né? Ó, ali outra pergunta de crédito de CMS.
Não vou responder essas aí, isso aí é um outro assunto para outro momento. Até porque os créditos de CMS, quem tem saldo credor, vai ser só a partir de 2029 que a gente vai começar a homologar pedido, e até lá também pode mudar alguma coisa na legislação. A gente está aguardando ainda mais o PLP 108 ser regulamentado, que é a segunda parte da reforma tributária, ainda não está regulamentado, então a gente precisa também um pouco mais para falar dessa parte de saldo credor de CMS, tá? Então, a gente vai trazendo aqui, né, sempre que puder, essas atualizações. Ok, gente? Muito obrigado. Tá? Gente, passando para vocês, nós vamos só uns recadinhos aqui, né? Tá, Sigam Perdão, deixa eu só, pode falar. desculpa, Jô, só respondendo ali até a Giovana. Então, Giovana, a gente tem mudanças nas notas técnicas, é por isso que eu estou dizendo para vocês. Sempre também, aí vai outro ponto. Olhem quando foi gravado o vídeo. Eu posso hoje estar falando para vocês uma coisa e amanhã ser publicado uma nota técnica e mudar. Então, está sendo publicado mensalmente informações, né? E do sublimite, por exemplo, antes na nota técnica anterior não dizia que as empresas do Simples, né? Eu realmente, como não tinha algo que dissesse que não poderia, como ela está acima dos 3 milhões e 600 do Estado, era um entendimento, sim, que poderia ser informado IBS-CBS, mas depois teve a atualização da nota técnica, onde trouxe lá no CRT, que é de empresa normal, simples, sublimite, a gente não tem mais dentro, mesmo as empresas que atingiram o sublimite, não está na obrigatoriedade do ano que vem, ela está dispensada. Por isso essa informação. Então, assim, ó, gente, cuidem também, né? Ó, porque eu estou falando agora, tem coisas que são entendimentos, mas de qualquer maneira, né? O que acontece? A gente tá trazendo, né? Tá tendo mudança, a gente está também tentando acompanhar todas as informações, porque não é fácil também na consultoria informar tudo isso, tá? Então, assim, ó, eu vou disponibilizar até os links para a Jo, porque aí vocês conseguem baixar sempre o conteúdo atualizado, tá? Das notas técnicas lá do comitê gestor também. Tá bom? Pode falar, Jo, agora deu, agora parei. Gente, quero agradecer primeiramente a participação de todos e principalmente, né, essa explicação maravilhosa da Marla aí, que tem realizado esses webinars em parceria com a Datacentro. E quero convidar vocês a acessarem o Instagram da Datacentro, da Marla também, obviamente, né, para quem não segue ela ainda. A Marla é especialista em tributário, está sempre trazendo conteúdo novo no Instagram dela também, além dos webinars que a gente vem realizando juntos. Mas no Instagram da Datacentro vai ser onde a gente vai deixar os materiais da aula de hoje. Obviamente, peço para vocês aí algumas horas, né, para podermos organizar tudo aí, para passar para vocês a informação completa. Mas a gente vai colocar lá o link para a planilha, que estava todo mundo pedindo, né, e o link de gravação do webinar, tudo isso, tá? Para vocês poderem consultar. E fiquem ligados também lá no nosso Insta, porque a gente vai estar divulgando daí a data do próximo webinar, que vai ser mês que vem, em dezembro. Então, a ideia é que cada mês, né, a gente vai trazendo um assunto diferente. Hoje a gente falou sobre os novos tributos, então, a Marla aí, anotamos todas as sugestões de vocês, né, todos os comentários aqui, inclusive dúvidas que não tenham sido respondidas hoje vão estar sendo trabalhadas como conteúdo também nos próximos webinars, mas agradecemos a participação de todos e quero convidar vocês também a entrarem na nossa Black Friday, tá? Como eu havia comentado com vocês, a Datacentro ela é especializada em sistemas para as áreas contábil. Nós temos o nosso sistema fiscal, que é referência no mercado, uma facilidade de uso muito elogiada pelos nossos clientes, quem está com a gente sabe, né? É realmente um sistema diferenciado. Temos uma equipe de suporte técnico especializada. Então, a Datacentro está concedendo esse mês, né? Aí temos essa semana, até o dia 28, sexta-feira, a gente está oferecendo 50% de desconto na implantação dos sistemas, ou seja, um descontão mesmo, e a primeira mensalidade só para 2026, só para janeiro de 2026. Então, quem estiver considerando trocar de software, quem quiser começar 2026 com um novo software que atenda todas as mudanças na legislação e que apoie vocês não só
somente como ferramenta, mas também como um parceiro, né, que possa ajudá-los a se desenvolver, a fazer o escritório crescer, a estar preparado para essas mudanças como a reforma tributária. Então, eu convido vocês a conhecerem, né, os nossos softwares, entrar em contato com a nossa equipe comercial, solicitar as demonstrações e, quem sabe, aí, aproveitar a nossa Black Friday também, que está dando esse descontão. Só pagam uma taxinha de implantação ali para poder iniciar 2026 com o pé direito, com o sistema novo. Certo, gente? Marla, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos juntos sempre. E até a próxima, pessoal.